Boa noite a todos. No exercício anterior, a gente provou que este conjunto I índice A das funções contínuas, tais que f de A vale zero, as funções que se anulam no ponto A, é um ideal do conjunto de funções contínuas, onde o conjunto de funções contínuas são as funções de R em R, tal que f é contínuo, né? Certo? Onde justamente como definimos a soma de funções e da mesma forma definimos o produto de funções. Aí não alcançou aqui meu espaço assim. Eu vou escrever aqui embaixo, né? A soma de duas funções, isso eu já expliquei antes, né? Define assim. E o produto de funções avaliados em x, né? É isto vezes isto. Essa função. Ok? Agora, qual é o objetivo do exercício, né? Não é provar que, é que temos... Não. Este é o negócio. Se temos um isomorfismo, quer dizer que isto é isomorfo a isto. Em outras palavras, o que estamos dizendo é que este quociente é um quociente de um anel por um ideal. E o que é isso, né? Isto nos ajuda muito, né? Quando sabemos que isto é isto, então já podemos determinar quais são os elementos deste quociente, né? Como é um isomorfismo de corpos, podemos dizer, eu tenho um elemento aqui, qual é o correspondente aqui e vice-versa, né? Temos um isomorfismo. Isso nos permite saber como são os elementos que estão aqui, né? Determinar este quociente. No lugar de ir escrevendo as classes laterais, já sabemos, graças a esse isomorfismo, quais são essas classes laterais. Essa é a ideia do exercício, né? Então, por isso que são úteis os homomorfismos de anéis, de corpos, de grupos, né? E os isomorfismos, porque um isomorfismo indica que a mesma estrutura que aparece aqui temos ali, porque tanto eu posso ir como voltar com os elementos, né? Para estudar este quociente, eu trabalho com este conjunto que está aqui, né? Essa é a ideia. Então, só que agora não é óbvio quando a gente faz as coisas, né? Então, definimos esta função assim. Veja, não podemos dizer ainda que é uma função, porque eu defini isto para um representante, né? Ou seja, defini psi, quocientado por este ideal, nos reais. Eu pego então um elemento. Na época em que eu fiz esse exercício, eu colocava os elementos à direita, né? Mas agora me parece mais bonito escrevê-los à esquerda. Mas é a mesma coisa, né? O anel é comutativo, né? Então é a mesma coisa. E de qualquer forma, quando eu posso fazer o quociente, é a mesma coisa assim ou do outro lado. E claro, como é um anel, ele é comutativo para adição. F mais IA igual a IA mais F. Ok, a imagem disto então é f de A. Ok, f é uma função contínua qualquer. Então é uma classe. Primeiro temos que provar que estão bem definidas. Então tomamos f e g quaisquer elementos aqui, tais que eles definem a mesma classe, módulo I, módulo esse ideal, né? E temos que ver que a imagem de psi deste elemento como todo este elemento são iguais. Bom, observe o seguinte. O que significa que essas duas classes são iguais? Significa que a diferença entre ambas está aqui. Isso significa que qual que é a definição de estar nesse ideal? É que isto aqui vale zero. Isso, por definição da soma de funções, significa que f de A é igual a g de A. Daí, a gente já conclui, né? Psi deste elemento, que por definição é f de A, mas isto aqui é g de A, que por sua vez, por definição, é psi de g mais i de A. Ou seja, psi está bem definida.
Bom, está bem definida, agora provemos que é um homomorfismo de anéis. Viram que é bem fácil, né? Demorei até aqui mais de 5 minutos, mas é que tem muito blá 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 este vídeo, né? Mas às vezes é bom esses detalhes para se ubicar, saber onde estamos, o que está acontecendo. Tomamos 2 classes, então agora, né? Vamos provar que é um homomorfismo de anéis. Então, o que é psi de f mais isto, Ué, simplesmente agora utilizamos a noção de soma de classes, é isto, né? A definição do psi, que seria isto, né? Avaliado em a definição da soma, que seria isto, e de novo a definição de psi. F de A é psi de F mais I de A, e G de A é psi de G mais I de A. E pronto. Agora, para simplificar as coisas, eu tenho que fazer a mesma coisa para o produto. Se fosse, que é psi de F vezes G? F mais I vezes G mais I. Por definição, é F vezes G mais I. A definição do produto de duas classes é a classe do produto dos representantes. Mas o que é isto aqui? É F vezes G avaliado em A, né, desta função. Mas, por definição do produto, isso é F de A vezes G de A, que é igual a este elemento é isto, e este elemento é isto outro. Então, pronto, para a multiplicação também. Portanto, psi é um homomorfismo de anéis. Vocês conseguem fazer isso separado, né? Eu espero que não façam desse jeito na prova, né? Eu não vou entender nada. Eu fui explicando, este é um vídeo, não é um texto escrito. Então, se fosse um texto escrito, eu teria que fazer separadamente. É um vídeo. Imagino que estão entendendo o que estou fazendo. Só para resumir aqui as contas e que o vídeo não seja tão extenso. Isomorfismo. Ele tem que ser, então, injetor e sobreinjetor. Bom, injetor, vamos ver. Obviamente, a função θ sempre está no núcleo. O que estou fazendo, né? Isso a gente sabe. Por definição, quando um homomorfismo de anéis, o zero, elemento zero da adição, sua imagem é o elemento zero da adição do contradomínio, né? Então temos isto. Então isso significa isto. Já temos esta inclusão, sempre temos esta inclusão em um homomorfismo de anéis. Temos que provar a inclusão contrária. Ou seja, se eu pego um elemento que está aqui, necessariamente é este daqui. Então, seja F mais I de A um elemento que está aqui. O que isso significa? Significa que isto é o elemento neutro da adição ali, na imagem, no contradomínio. Por definição, quanto vale isto? F de A. Mas F de A é zero. E o que significa que F de A é zero? Que F está em I de A, por definição. F já é contínuo. Mas isso que significa? Que isto aqui, na verdade, é justamente o elemento neutro da adição. Né? Então, escrevi errado aqui, como vocês podem perceber, né? Tudo errado. Na verdade, o elemento neutro da adição aqui é isto, né? I de A pertence aqui. Por quê? Porque psi de I de A é igual a psi da função θ mais I de A, que por definição, né? Porque θ é o zero, né? É igual a θ, porque θ está em I de A, né? Então é um representante, podemos escrever assim, isto é isto, porque θ está aqui. Então a classe do θ é a mesma classe do I de A. Isso por definição θ de A, a função θ é constante zero, dá zero. Portanto, a gente sempre tem esta inclusão, né? Já, agora sim, agora está certo. Mas isto é isto. Ou seja, a gente acabou de provar que isto, na verdade, está contido neste conjunto. Logo, o núcleo de psi é o elemento zero
do quociente. O elemento zero do quociente é a classe do ideal, né? O elemento zero, sempre. Pronto. Isso implica que então psi é injetor. Provemos que psi é injetor. Então a gente tem que pegar um elemento real, vamos chamá-lo, seja y um número real. Tenho que construir uma função que vai em y. Defina então a função, fy, dos reais nos reais, que leva todo x em y, é constante. Né? É uma função constante. Vamos chamar melhor de v, né? Seja v, não se bem que v daquele outro conjunto seja um c, czinho, um c. Então aqui vamos chamar de f índice c, que leva x nessa constante c, né? Para esse número c real, qualquer dado. É constante. Logo, é contínuo. Ou seja, isto pertence às funções contínuas dos reais. Então, quanto vale psi de f índice c mais IDA? Né? Esse é um elemento do quociente. Isto é um elemento do quociente. Opa. Falta de espaço aí no cantinho, né? Como sempre. Isto, por definição, é isto, né? Mas como essa é uma função constante, dá c, que é justamente o número real que tínhamos no início. Isso significa que c está na imagem de si. Psi é uma função que tem como contradomínio os reais. Lembremos isso. Vai de aqui, concentrado pelo ideal, aqui. Então, psi está contido aqui dentro necessariamente. Mas acabei de provar que os reais estão contidos na imagem. Portanto, a imagem é tudo. Ou seja, é sobrejetor. Isso implica que psi é o quê? Psi o quê? Bijetor, ou seja, isomorfismo. E acabamos, né? Vejam bem, a cada número real c le corresponde a classe desta função f índice c. Em outras palavras, a gente acabou de descobrir como podemos escrever todas as classes e todas elas diferentes, né? São da forma f índice c mais IDA, essas são as classes, tais que c é um número real, né? Onde essa função f índice c é uma função constante, né? Dos reais nos reais, que eleva x nessa constante c. Se a gente escreve c no lugar de f índice c para dizer a função constante, como quando escrevemos x mais 3, né? A função x, a função 3, que é constante 3. Então, isto poderíamos escrever como isto aqui, né? Por um certo abuso de notação. Para cada número real, temos uma classe lateral diferente. Por quê? Acabamos de provar que existe uma bijeção, justamente um isomorfismo, entre estes dois conjuntos, dado justamente por isto. Quando, para C, esta é a classe que por psi envia nesse C. Então, esse é isomorfismo. Estas são todas as classes que a gente tem.